Por que é tão difícil entender como a mente das pessoas funciona? Por que a sua mente funciona tão diferente da mente da sua família? Fica aqui comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te entregar o manual de instruções da nossa mente. Existem 5 tipos de personalidades dentro da minha mente, da sua mente e de todos ao seu redor. E nesse vídeo você vai descobrir como identificar cada um desses 5 tipos de personalidades e quais são as técnicas que você pode fazer para viver num mundo bem melhor. Eu sou a Tami Silva, seja muito bem-vindo a esse canal e eu já quero começar esse conteúdo pedindo sim para você se inscrever, dar o seu like e compartilhar essas informações com as pessoas que você gosta e com quem você se importa, beleza? Bora lá pro conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Ai, que festa ter vocês aqui! E eu quero começar esse conteúdo te dando 4 dicas para que você possa ter 100% de aproveitamento desse conteúdo, beleza? Gente, a primeira dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: vocês já estão aqui comigo, então vamos viver o momento presente. Viva esse compromisso aqui comigo, se desconecta um pouco aí da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, larga um pouco essa TV, deixa o Netflix um pouco de lado, esteja 100% focado nesse momento presente. É muito importante nesse momento que você esteja 100% disponível para receber esse tipo de conteúdo, tá? Segunda dica, anote para lembrar. Não confia 100% no seu cérebro, anote aí para que você possa revisar. Eu vou disponibilizar esse conteúdo no YouTube, então pensa na possibilidade de você assistir um conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, você dá um pause, você voltar. Então tome as suas anotações para que você possa revisar sempre que você precisar. Terceira dica, ensine para aprender. É isso mesmo. Tudo que você vê de novo nesse vídeo, tudo que você achar que é interessante para você e para as outras pessoas, compartilhe, fale para alguém, fale para o seu marido, fale para sua esposa, fale para o seu sócio, para os seus filhos, para os seus amigos. Aprenda esse conteúdo para que você também possa educar outras pessoas. E a quarta dica para que você tenha 100% de aproveitamento nesse conteúdo é aceitar. A aceitação no processo do autoconhecimento é muito importante. E já dizia o Einstein lá sobre insanidade. Ser insano é ser uma pessoa que quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, o meu pedido aqui para você é: desliga o filtro, esquece um pouco tudo que você já aprendeu, tudo que você já visitou e agora se coloca disponível para conhecer e aceitar e também se conformar que você não precisa entender tudo. Você não precisa sair daqui sendo o expert desse conteúdo. Não. Entenda o básico. Comece do começo. E eu sei que eu vou te dizer aqui alguns termos mais científicos, mais técnicos, e tá tudo bem você não saber e não decorar tudo. Faça suas perguntas no final da live, eu vou abrir para as respostas. E eu vou responder todas elas por ordem de chegada, beleza? Então vamos lá. O tema dessa live aqui é Manual de Instruções da Mente. Hoje a gente vai conhecer os 5 tipos de personalidades que existem aí dentro de você. E como é que tudo isso começou? Quem são as minhas referências? Tudo isso começou, gente, na década de 30, junto com Freud, muito conceituado aí no campo do desenvolvimento humano, e com Reich. Wilhelm Reich, ele era médico, psicanalista e cientista. Ele fez descobertas super importantes no campo da mente e ele foi considerado um dos discípulos mais promissores do pai da psicanálise, o Freud. Ele mergulhou numa análise e nos estudos do corpo e da mente como definitivamente uma coisa só. Os casos mais desafiadores da psicanálise, eles eram enviados lá para Reich analisar. E aí ele começou a perceber uma semelhança entre o comportamento dos seus pacientes e o formato do corpo deles. Reich, ele acreditava que o corpo, ele respondia a um ambiente externo, gerando uma tensão muscular,
com o passar do tempo, ele passou a chamar isso de armadura, de couraça. E aí são essas couraças que determinam o caráter de cada indivíduo e como uma pessoa ela encara a sua existência. Ele associou a formação dos 5 traços de caráter a um processo de mielinização do sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso ele começa a se desenvolver assim que ocorre a fecundação. Então, mielinização, o que é isso? Esse nome científico e técnico, como eu já te falei, você não precisa entender de tudo, você precisa entender o básico. Cada neurônio ele é revestido por uma proteína chamada de mielina, que ela é responsável pela transmissão de informações entre esses neurônios. Então, quando nasce uma criança, ela já tem todo o seu sistema nervoso pronto, mas o revestimento desse sistema pela mielina ela ainda não terminou. E a mielinização ela é um processo de 5 etapas que começa na formação do embrião, mas ela só vai terminar lá nos 5 anos de idade. É por isso que o bebê ele nasce todo molinho, com o pescoço molinho, e aí ele vai ganhando tônus à medida que essa mielinização ela vai descendo pela coluna vertebral, beleza? Ok, Tami. E hoje, e atualmente, como é que isso é possível? Como que isso se dá nos dias de hoje? A metodologia que eu sigo é de um grupo de pesquisadores brasileiros, que eles são os criadores do O Corpo Explica. Eles desenvolveram uma técnica de análise e é uma ferramenta exclusiva que torna possível identificar quanto de cada traço de caráter a mente de uma pessoa tem a partir de uma análise visual do corpo. E essa análise ela pode ser feita tanto por fotos comuns do nosso dia a dia, ou online por videoconferência, como a maioria de vocês já fizeram, ou ela pode ser feita presencialmente também, tá bom? O Corpo Explica, eles têm um conteúdo incrível, inclusive eu vou deixar para vocês que quiserem mais informações o link com as redes sociais deles, mas eles não fazem análise e eles também não fazem atendimento para o público em aberto. Eles se dedicam apenas às pesquisas e os desenvolvimentos dessas novas técnicas e a treinamento para profissionais como eu, coach, psicólogos, terapeutas, médicos e as pessoas que se interessam profissionalmente pelo tema. Então, se você sentir o chamado, eu super sugiro que você conheça e pesquise mais sobre as redes sociais deles, tá? Hoje no Brasil existem poucos profissionais que oferecem esse tipo de análise e eu, claro, faço parte desse quadro de profissionais. Vamos então entender agora os 5 traços de caráter da nossa mente, como é que elas se comportam, como que elas funcionam. E todos nós, presta atenção, todos nós passamos pelas 5 fases na nossa primeira infância. Em cada uma dessas etapas, o seu sistema nervoso ele registra uma dor e ele também desenvolve um recurso mental e físico. E se você prestar bastante atenção, cada uma dessas 5 dores ou sensações básicas que estão registradas no nosso sistema nervoso, elas viram e mexem, elas estão presentes no nosso dia a dia. Anotem aí essas sensações e já tente se identificar com quais delas, e pode ser mais de uma, tá? Você mais se identifica. Pessoal, aqui por enquanto eu peço que vocês só pensem em você. Não fica tentando avaliar aí o seu parceiro, a sua parceira, o coleguinha de casa. Vamos começar pensando apenas em você, tá bom? E quais são as 5 sensações básicas, então, registradas no nosso sistema que a nossa mente cria formas de evitar? São elas. A primeira é rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. A verdade é que a sua mente ela foi programada para evitar ressentir essas sensações que em algum momento aqui eu vou chamar de dores, tá? Por que eu uso a expressão evitar ressentir essas dores? Porque sim, você já sentiu com muita intensidade quando a sua mente e o seu corpo eles estavam se formando. E comecem a observar que aqui eu começo agora a colocar o seu corpo na nossa conversa. Porque é o formato dele que nós vamos utilizar
para entender como a sua mente funciona e como o seu sistema nervoso está programado. Beleza? Tá, Mires? Agora me diga, ok, entendi o conceito, entendi a metodologia, como se forma tudo isso, mas qual que é a importância? Para que serve eu conhecer os traços de caráter? E aí eu digo para vocês que os traços de caráter, essas personalidades, que eu também posso dizer dessa forma, hora eu vou chamar de traço de caráter, hora eu vou chamar de personalidade. Gente, tudo isso é uma evolução terapêutica que vai muito além da fala, que é o que é normalmente usado pela psicoterapia tradicional, tá? Aqui a gente observa aqui comportamentos, forma de agir e os traumas, eles são mais rapidamente identificados simplesmente observando o formato do corpo de uma pessoa e fazendo a leitura dos seus traços de caráter. Então, todos nós temos os 5 traços, mas é a combinação entre eles que faz com que cada pessoa seja única. Compreender o seu modo de funcionar no mundo vai te ajudar a entender os seus problemas, os problemas da sua vida. Então, cada tipo de corpo mostra um tipo de mente que carrega uma dor existencial, que carrega com você também um recurso que geralmente você não utiliza por falta de conhecimento, por não se conhecer. E não existe nem melhor, nem pior. Cada traço traz o seu recurso e as potencialidades que ajudam você a alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Ou seja, com o Corpo Explica, você aprende a ser quem você precisa ser. E além disso, também você passa a entender melhor como funciona seu marido, como funciona sua esposa, seus filhos, seus pais, seus colegas de trabalho. Você passa a se relacionar melhor com cada uma das pessoas que estão aí à sua volta, se tornando o que a gente chama de um adulto saudável. E o que seria um adulto saudável? Qual que é o resumo de um adulto saudável dentro do O Corpo Explica? Um adulto saudável, presta atenção aqui, é aquela pessoa capaz de olhar para os seus traumas, de olhar para suas dores de infância e abraçar a sua criança interior. E se comprometer com quem realmente importa, que é você mesmo. E fazendo isso, você tem fôlego e tem condições de olhar para o futuro, de olhar para frente e seguir para a sua vida. Preocupado nesse momento com o que você quer, com os seus sonhos e com quem realmente importa, que é a sua criança interior. Beleza? Vamos aprofundar agora aqui mais nos 5 tipos de mente que existem para os 5 tipos de corpos, tá? Primeiro eu vou falar dos 5 tipos de mente e depois eu falo para vocês como são os corpos associados a esse tipo de mente, o formato de cada um do corpo dessas pessoas, dessas mentes e como elas se combinam. O primeiro tipo de mente, então, o primeiro traço de caráter, o primeiro tipo de personalidade que existem dentro de nós, chama-se esquizoide. E esse é o nome científico e eu não quero que você se apegue ao nome científico, eu quero que você entenda e traga entendimento do que realmente interessa. O esquizoide, ele também pode ser considerado como criativo. E a frase para esse tipo de mente é: eu penso, logo eu existo. Vou te falar aqui um pouco sobre as características, como essa mente funciona. Ela é uma pessoa racional, muitas vezes ela é interpretada como uma pessoa fria. Por quê? Ela explica o que ela sente, ela não demonstra o que ela sente. É aquele tipo de pessoa que adora ficar na caverna, ela não gosta muito de contato físico com as pessoas. Ela não gosta de abraço e eu te garanto que ela vai preferir muito mais um aperto de mão do que propriamente um abraço. Como ela é uma pessoa muito racional também, ela adora explicar coisas complicadas. É o tipo de pessoa que gosta de falar pouco e que gosta muito de ficar sozinho, tá? Então, das 5 etapas de formação da nossa mente e do nosso corpo, a primeira ela começa no útero. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe, que vai se alterar toda vez que ela passa por algum desconforto intenso,
toda vez que ela passa por algum trauma na gestação e o estado emocional dela, quando se altera, o estado fisiológico dessa mãe também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, deixando esse útero mais frio, mais duro e desconfortável para o bebê. É nesse momento, então, no momento de formação dessa criança, lá na fase intrauterina, que pode ser do útero até o parto e para um bebê recém-nascido até o primeiro mês de gestação, tá? Esse é o momento de formação. É nesse momento, então, que essa criança ela desenvolve uma dor, um trauma. E a dor desse traço é o medo de se sentir rejeitado. Ele tem medo de existir. Lembra da mielinização que passa por 5 etapas? A primeira região mielinizada, então, nesse momento, é o cérebro. E qual que é o recurso que essa criança, que essa mente também carrega com si? Criatividade, imaginação, capacidade de raciocinar. São aqueles tipos de pessoas que criam tudo na mente, que pensam fora da caixinha. Normalmente aquele seu amigo ou aquela sua amiga que é um gênio, um nerd, consegue criar vários mundos dentro dessa cabeça aí. O que você pode esperar desse tipo de pessoa, desse tipo de mente? Razão, criatividade, como eu já te falei, pensamentos fora da caixinha. Essas pessoas, elas têm a necessidade de sempre ter algo diferente ou algo novo para estimular a sua mente. E o que você não pode esperar desse tipo de pessoa? Que ela faça sempre a mesma coisa, que ela faça as coisas do mesmo jeito. Não espere contato físico, não espere que também seja uma pessoa que goste de exercícios físicos, de carregamento de peso, aptidões motoras, nada desse tipo, tá? Não espere também que ela seja uma pessoa que exiba suas emoções ou seus sentimentos, beleza? E qual que é a sensação abstrata desse tipo de mente? É aquela pessoa que sente a necessidade de querer ficar invisível, de querer ficar escondida. Os mecanismos de defesa que esse tipo de mente eles têm. São pessoas que se desconectam do mundo real porque elas pensam, se eu incomodar, eu vou ser rejeitado. Então, é melhor eu não existir. E aí ela se desconecta do mundo, ou melhor, ela cria um novo mundo dentro da cabeça dela, tá? Como é que você pode estimular esse tipo de pessoa e esse tipo de mente? Prestando atenção e valorizando, elogiando as ideias dessa pessoa e a sua forma de pensar. Um alerta importante para todos vocês que convivem com esse tipo de mente aí, com esse tipo de personalidade, com esse tipo de pessoa dentro da sua casa. Não é porque essa pessoa gosta de isolamento, não é porque ele está isolado ou ela está isolada que essa pessoa ela está mal. Esse tipo de pessoa precisa da sua caverna, precisa do seu momento, tá? E um conselho que eu deixo aqui para esse tipo de pessoa é: encontre um lugar para você existir. Você pode existir nesse mundo, beleza? Segundo traço de caráter, que o nome científico é o oral. E eu também posso colocar um adjetivo para esse traço de caráter como comunicador. É aquele tipo de pessoa que adora um abraço, adora um contato físico. Características sobre a mente dessa pessoa. Intensidade é a marca principal desse traço. Elas são pessoas extremamente intuitivas, elas adoram contato físico, elas se conectam pelo olhar, elas são aquelas pessoas que estão ligadas ao mundo dos sentimentos, tanto para as emoções positivas quanto para as emoções negativas, tá? Então são pessoas que tendem a entrar em depressão ou em crise de ansiedade com mais facilidade. Elas são pessoas também extremamente transparentes, elas não conseguem disfarçar em momento nenhum tudo aquilo que elas estão sentindo, beleza? Então, a segunda etapa de formação da nossa mente e do nosso corpo, o bebê ele vai literalmente perceber o mundo pela boca. Nessa fase, o mundo da criança é único e exclusivo da mãe. É quando a criança ela nasce, sai do útero e vai para a fase de amamentação. E aí quem passou por essa fase mamando demais ou mamando de menos,
vai ter o traço de caráter oral mais alto. E qual que é o momento, então, de formação desse traço? É do primeiro mês de vida até o primeiro ano, que é a fase que eu já falei para vocês da amamentação e do desmame. É quando o bebê ele tem a necessidade de sentir as suas necessidades básicas atendidas, tá? E qual que é a região que vai ser mielinizada? A coluna cervical. Porque é nesse momento que o bebê vai ter a percepção sensorial de cheiros, de gosto, de texturas, de som, da visão. É nesse momento que vai se formando ali a capa de mielina. E quando o bebê ele não tem as suas necessidades atendidas, né? Cheiro, gosto, textura, som, visão, fome, o que acontece? Ele cria, nesse momento, ele desenvolve uma dor. E qual a dor? A dor do abandono. A dor de não ser visto, a dor de ser desamparado, por não se sentir nesse momento amado. É mais ou menos assim, o bebê tá chorando e aí a mãe não sabe por que o bebê tá chorando e às vezes o bebê tá chorando porque uma etiqueta tá coçando a barriguinha dele. Às vezes o bebê tá chorando porque ele tá com frio. E aí, por não saber o que tá acontecendo com esse bebê, a mãe vai lá e põe no peito. A mãe vai lá e põe no peito. Então é esse o mamando demais. Ou às vezes o bebê tá com fome e a mãe acha que o bebê tá com cólica. E aí vai lá e dá remédio. E aí mama de menos. Na cabeça do bebê, ele não tá tendo essa necessidade atendida, ou seja, ele não tá sendo visto, ele não tá sendo amado, e aí ele tem a dor do abandono. Porém, essa mente para sobreviver, ela também cria um recurso. E quais os recursos desse tipo de personalidade? Comunicação, sensibilidade, acolhimento. São pessoas que têm uma habilidade incrível de atrair pessoas para perto. São pessoas extremamente afetivas. Elas têm essa conexão pelo olhar, essa sensibilidade até de sentir o que as outras pessoas também estão sentindo, tá? Então, o que esperar desse tipo de mente? Muita sensibilidade, muito contato físico, calor humano, improvisos. São pessoas do toque, são pessoas do mundo das sensações, como eu já falei aqui para vocês. E o que não esperar? Raciocínio lógico do começo ao fim. São pessoas que gostam muito de falar, então não espere objetividade, não espere silêncio, não espere razão e não espere limites desse tipo de pessoa. A sensação abstrata dessa mente, ela quer ficar o tempo todo grudado, ganhando um colinho ou dando também um colo, tá? E qual o mecanismo de defesa desse traço? Chorar e comer. Porque chorar traz alguém para perto e comer deixa a pessoa conectada e testando os seus sentidos com a mãe. É assim que o bebê pensa. Então, o bebê não sabe responder o que ele quer. E aí ele vai descontar nesse momento em uma dessas válvulas de escape. Chorar e comer. E quando a gente fica adulto, o que a gente faz? A gente desconta tudo isso nos excessos, como bebida, como vícios, desconta na comida, nas unhas. Por quê? Já que não tem ninguém do meu lado para falar o que eu sinto, eu vou acabar descontando em alguma coisa como um mecanismo de defesa, como fuga. Ou o oral da falta, que busca preencher esse vazio, não ter sua necessidade atendida pelo vazio, pela falta, pela insuficiência, pela ausência das coisas. Também existe, que a gente diz que esse traço, lá na frente eu vou falar isso mais para vocês, sobre o formato do corpo. E aí tem o oral do excesso, que mamou muito, como eu já falei para vocês, e tem o oral da falta, que mamou pouco, tá? Então você pode compensar em ambas as vertentes, ou no excesso ou na falta de coisas. Um alerta muito importante para você que tem esse tipo de mente, de personalidade aí convivendo, né, ao seu redor. O que essa pessoa sente é importante, entenda isso. Mesmo quando ela não consegue explicar os sentimentos dela, você tem que valorizar. Essa é a forma de você estimular esse tipo de pessoa ao seu redor, estimular esse tipo de mente. Importe-se e valorize os sentimentos dele
ou dela. Reconheça os sentimentos dele. E um conselho que eu tenho para te dar, se você é esse tipo de mente, é crie um mundo onde você possa falar. Chorar para você é cura. Então, se acolha. Permita-se chorar, tá bom? O terceiro traço de caráter, agora nesse momento que nós vamos falar, é o traço que tem o nome científico psicopata. E esse nome apenas respeita a nomenclatura de Reich e não tem nada a ver com a patologia clínica, tá bom? Não se apeguem aos nomes científicos, tá? O psicopata, ele também pode se dizer que ele é o negociador. Porque são pessoas que tendem a ser mais frias ou reservadas porque elas não entram em contato com seus sentimentos. São pessoas que dificilmente vão usar o coração. Elas são pessoas da ação. São líderes, extremamente articuladas, observadoras e com forte poder de persuasão. Elas têm muita facilidade para negociar, mais para dar ordem do que propriamente para executar com as próprias pernas. Elas são excelentes em seduzir e elas estão o tempo todo conectando pessoas e situações, tá? Então, a terceira etapa de formação da nossa mente e do nosso corpo, ela se dá quando a criança começa a interagir com o mundo à sua volta. Ou seja, a criança, ela percebe que quando ela mostra suas novas habilidades, como bater palminha, piscar o olho, fazer uma dancinha, o papai e a mamãe, eles sorriem. Ou seja, ela começa a introjetar que ela é amada apenas quando ela faz as coisas e não simplesmente por ela existir e ser quem ela é. Então, nesse momento, o psicopata ele começa a entender como manipular as situações e as pessoas para que ele consiga se sentir o quê? Amado. E qual que é o momento de formação desse traço? Do primeiro ano até 2 anos e meio de idade, que é a fase ali dos primeiros passos. E qual que é a região que está sendo mielinizada nesse momento? A coluna torácica. Por quê? Quando ganha controle ali do tronco, quando a criança ela começa a interagir com as pessoas, tá bom? Qual que é a dor? Qual que é o trauma que nesse momento a nossa mente desenvolve? O medo de se sentir usado ou manipulado. E aí também desenvolve um recurso, como eu já falei para vocês. E o recurso é extremamente pessoas articuladas, pessoas líderes, pessoas negociadoras, são pessoas que são extremamente persuasivas. Elas sabem gerenciar as expectativas também colocadas sobre elas. São ótimos líderes. Então, o que você pode esperar desse tipo de mente? Praticidade, capacidade de encontrar soluções, saídas. São pessoas que buscam por atenção, buscam planos, buscam pessoas, buscam recursos para mudar uma situação, elas convencem todo mundo, elas sabem fazer pontes. E o que você não pode esperar desse tipo de mente? Sensibilidade. Ela não gosta de falar dos seus sentimentos e ela odeia falar dos seus defeitos. E também você não pode esperar que esse tipo de pessoa saiba executar os seus próprios planos, porque o que elas gostam mesmo é de mandar. Então, a sensação abstrata desse tipo de pessoa é: vou te avaliar para saber como é que você pode ser útil para mim. Qual que é o mecanismo de defesa desse tipo de mente? Normalmente, quando essa pessoa está na dor, ela vai vitimizar, seduzir ou mandar. Porque olha o que acontece, o que passa na mente da criança. A criança ela percebe que com uma dessas estratégias ela vai conseguir o que ela quer. Então ela começa a viver num mundo de troca e expectativa. Então ela articula e manipula ou pelo caminho do medo, ou pelo caminho da sedução, ou pelo caminho da culpa. É exatamente assim que funciona. E também ela tem um aspecto bem camaleão, esse tipo de mente, porque ela fica tentando se encobrir o tempo todo, se esconder o tempo todo, tá? E aí, assim, um alerta que eu tenho para você que convive com esse tipo de pessoa, de personalidade, de mente ao seu redor.
O fato dessa pessoa não se importar com os sentimentos não significa que ela é uma pessoa má, tá? Como é que você pode estimular esse tipo de mente? Procure evidenciar, procure reconhecer a posição de poder que ela exerce ou que ela está a serviço. Entenda isso, evidencie isso, reconheça isso. E o conselho que eu tenho para dar, caso você seja esse tipo de mente, é que você pode falar dos seus sentimentos. Você pode ser quem você é. É seguro abrir o seu coração. Agora eu vou falar do quarto traço de caráter, que usa o nome científico de masoquista. E esse nome também não tem nada a ver com a patologia clínica lá do masoquista que gosta de sofrer, tá? Essa personalidade pode ser também encarada como um planejador. E é aquele tipo de pessoa que aguenta tudo. Quais são as características, então, desse tipo de mente? São pessoas fechadas, reclusas, elas não expressam o que elas sentem, elas não deixam sair os seus sentimentos, principalmente a raiva. Esse tipo de pessoa, elas precisam dar conta de tudo. Então, elas tomam muito cuidado com os detalhes, para que elas evitem qualquer constrangimento. Segurança para esse tipo de pessoa é muito importante. Então, são pessoas que têm capacidade de suportar e lidar com coisas difíceis. E a quarta etapa de formação da nossa mente e do nosso corpo, ela começa quando a criança ela ainda não tem o total controle dos esfíncteres. Então, o sistema nervoso dessa criança, ela ainda não consegue controlar o corpo para segurar o xixi ou cocô até a hora de ir no banheiro. E qual que é o momento, então, de formação? Ali dos 2 anos e meio até os 3 anos de idade, que é na fase do desfraude. A parte que está sendo mielinizada do corpo é a coluna lombar, porque é ali que ela ganha o controle das pernas e é ali que ela ganha também o controle dos esfíncteres. E aí, o que acontece? Quando a criança ela não tem esse controle, ela não sabe a hora que ela tem que ir, que ela precisa ir no banheiro para atender as necessidades dela, e ela faz o xixi ou cocô ali na hora que o adulto entende que é inapropriado e ela toma uma bronca, ali gera uma dor, ali gera um trauma e é o medo da humilhação. Com essa dor, nesse momento sendo manifestada nessa mente, qual é o recurso que ela ganha ali? Ela ganha a capacidade de suportar coisas difíceis. Ela ganha a possibilidade de ser uma pessoa extremamente atenta aos detalhes. Ela é uma pessoa resiliente, ela é uma pessoa que tem força, ela é uma pessoa que vai ser leal aos sentimentos das outras pessoas. Ela também ganha a capacidade de saber trabalhar com rotina, de saber trabalhar com processos. Então, o que você pode esperar desse tipo de pessoa? Força, cautela, atenção, cumplicidade, confiança. São pessoas que suportam as dores delas e também suportam as dores dos outros, tá? São pessoas atentas aos detalhes, boas como processos, elas sabem lidar com pressão e elas estão o tempo todo evitando fazer alguma coisa errada. O que você não pode esperar desse tipo de pessoa? Exposição com improviso. Não espere improviso e espontaneidade dessa pessoa, muito menos que ela abra os sentimentos dela para você. Porque a sensação abstrata dessa mente é que ela precisa se segurar o máximo possível para literalmente não fazer merda nenhuma. Qual que é o mecanismo de defesa que esse tipo de pessoa cria? São pessoas mais caladas, elas se escondem, são pessoas até detalhistas em excesso, controladoras. Por quê? Ela tem que suportar, ela entende que ela tem que suportar o mundo dela o tempo todo que está à volta dela, ela tem que dar conta. Então são aquelas pessoas que até viram uma panela de pressão, porque ela segura o máximo que ela pode para depois explodir como uma panela de pressão mesmo, mas normalmente vai explodir ou com a pessoa errada ou na hora errada, tá? Então, assim, um alerta para você que convive com esse tipo de pessoa. Não as condenem, porque elas são, sim, pessoas fechadas. E como é que você pode valorizar e estimular
esse tipo de mente? Reconhecendo a capacidade que esse tipo de pessoa tem para lidar com coisas difíceis. E um conselho que eu tenho para dar, se você é esse tipo de mente, é que você é forte sim, você suporta muita coisa, mas você não é lixeira emocional de ninguém. Então saiba selecionar, saiba escolher quais são os lixos emocionais que você está carregando e quem são as prioridades na sua vida. Vamos então agora para o quinto e último traço de caráter que é formado no nosso processo de corpo e mente. E o nome científico é rígido, que também pode ser considerado como executor. E a frase para esse tipo de pessoa é: nada é tão bom que não possa melhorar. São aquelas pessoas que têm um sex appeal, sabe? Aquelas pessoas que brilham onde chegam. São pessoas também que têm por característica prezarem muito pela sua liberdade. Elas têm uma necessidade extrema de controle e de perfeição, exacerbada. São extremamente competitivas e errar para esse tipo de mente, para esse tipo de pessoa é inadmissível. Elas querem ganhar o tempo todo, vivem o mundo em um triângulo, divididas o tempo todo. E também conseguem separar amor e sexo. Por quê? A última etapa de formação da nossa mente e do nosso corpo, ela começa quando a criança ela tem o despertar da sexualidade infantil, que é a descoberta das novas áreas de prazer, mas que não tem nada a ver com erotização nesse momento. É também no momento que a criança ela se descobre percebendo o mundo em pares. A exemplo do papai e da mamãe. Então ela vê que papai e a mamãe é um par, o vovô e a vovó é um par. E aí ela se pergunta: cadê o meu par? Onde está o meu par? Então o momento de formação é ali entre os 3 anos e meio até os 5 anos de idade, que é no surgimento da sexualidade. E a região mielinizada são os genitais, porque é onde a gente está tendo ali as novas sensações sensoriais. E quando ela se depara com um mundo completo de par e ela sem, e ela sozinha, a dor que essa mente ela tem nesse momento é o medo de se sentir trocado, de se sentir excluído, de se sentir traída. E o recurso que essa mente desenvolve também para sobreviver é o de competitividade, de proatividade, de agilidade. São pessoas extremamente executoras. Elas são dedicadas à perfeição e elas buscam melhoria o tempo todo. Então, o que você pode esperar desse tipo de mente? Força, agilidade, consistência, disposição para executar. São pessoas que gostam de brilhar, elas encantam por onde elas chegam, elas conquistam o público, elas têm esse poder de persuasão e são pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa o tempo inteiro. O que você não pode esperar desse tipo de pessoa? Que elas tomem decisões entre 2 ou mais opções de forma rápida. Decisão rápida você não pode esperar desse tipo de mente. Outra coisa que você não pode esperar é foco e que ela se entregue 100% em uma coisa só, tá? Esse tipo de mente também tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas, muito grande. A sensação abstrata que esse tipo de pessoa tem é que as pessoas sempre irão se encantar por elas, porque elas têm esse sex appeal muito grande. E qual que é o mecanismo de defesa que esse tipo de pessoa cria? Competição e controle. Por quê? A criança, ela não quer mais ficar de lado. Então ela compete e controla para que ela seja escolhida. Ela vai fazer de tudo para ser o mais perfeito possível para que ela possa ganhar da próxima vez. São pessoas que questionam tudo, elas triangulam em situações e com pessoas e às vezes elas competem e elas não sabem nem com quem elas estão competindo, só pela necessidade da vitória, para que ela não seja trocada novamente, tá? Então elas controlam tudo para que elas fiquem sim
numa posição favorável e tem aí um aperfeiçoamento sem fim. Um alerta que eu tenho para te dizer, se você convive com esse tipo de personalidade, não é justo que você exija que essa pessoa tenha que trabalhar com uma única opção. Como é que você pode estimular esse tipo de mente? Deixe essa pessoa segura ou seguro quanto à posição que ela tem na relação construída, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. E o conselho que eu tenho para trazer, se você é esse tipo de mente, é que você é suficiente. Não precisa ficar alcançando uma perfeição inalcançável. Aceite-se, tá bom? Gente, nesse momento eu falei para vocês detalhadamente, de forma aprofundada, sobre os 5 tipos de mente que nós temos e que é desenvolvido ali na nossa primeira infância, tá? E agora, para complementar e para encerrar esse conteúdo, eu vou te falar dos 5 tipos de corpos que existe para cada um desses tipos de mente, tá? Então, o esquizoide, que é o primeiro tipo ali, que é o criativo, são pessoas mais magras, com poucas musculatura, os corpos são mais alongados, eles têm quinas bem pontudas, normalmente são aquelas pessoas mais desengonçadas, que tem um ombro mais fechado, mais largado, bem magrinho. A cabeça, ela é maior e mais desproporcional que o corpo todo. Um outro atalho para você também identificar esse tipo de corpo é porque normalmente os olhos são mais esbugalhados, geralmente são pessoas que usam óculos. Então esse é o formato do corpo de uma mente esquizoide, de uma mente criativa também, ok? No segundo, o formato do corpo de um oral. São pessoas com aquele formato mais arredondado, mais fofinho, são aspectos mais infantilizados. Elas aparentam normalmente ser mais novas do que realmente elas são. Então, são aquelas pessoas que você gosta de apertar, gosta de cuidar, são mais cheinhos por fora e vazio por dentro. E também existe o oral da falta, que são aqueles bem magrinhos, mas que, diferente do esquizoide, são aquelas pessoas, aquele magrinho que você olha, mas é aquele magrinho que dá vontade de cuidar. O esquizoide é um magrinho que você olha e é um magrinho bem desengonçado. O magrinho do oral da falta é um magrinho que você quer cuidar, que você quer pegar no colo, tá bom? Terceiro tipo de formato de corpo para o tipo de formato de mente é o do psicopata, o negociador. E essas pessoas, elas têm um formato triangular. É maior em cima e menor embaixo. Elas têm mais controle da cintura para cima do que para baixo. Então, elas têm mais braço, mais tronco do que perna. Parece aquele formato de triângulo invertido, porque elas colocam muita energia no tronco, elas avançam para interagir e tem pouca energia na perna. Conhece alguma pessoa que tem esse formato de triângulo invertido? O quarto traço, que é o masoquista, como é que é o formato desse corpo? São pessoas com a musculatura mais dura, mais quadrada. Um outro lugar super fácil de identificar dentro de um masoquista, do corpo do masoquista, é que são pessoas que têm aquela bunda trancada, durinha, pra dentro. Sabe aquela bundinha bem trancadinha pra dentro? Ali também dá pra identificar o formato do corpo de um masoquista. O maxilar, que é um maxilar mais duro, mais quadrado. A pele é uma pele mais firme e mais grossa, tá? Esse é um formato bem mais quadrado de corpo. E eu vou pedir para o editor colocar, né, alguns exemplos de formatos de corpo para vocês entenderem melhor. Aqui eu tô mostrando no slide, vocês conseguem entender, mas para a galera do YouTube eu vou pedir para o editor fazer isso, que eu tenho um editor sucesso. E o último traço é o rígido, que tem o formato do corpo com proporções mais harmônicas, digamos assim. É aquele formato de corpo que segue um padrão estético de beleza, aquele corpo violão, tudo no lugar, encaixado, fluido. Esse é o formato do corpo de um rígido.
São as pessoas que colocam essa energia sexual mais evidência, que eu falei para vocês, tem aquele sex appeal, são mais harmônicas, são mais fluidas, tá bom? Então, para cada tipo de traço de caráter, para cada tipo de personalidade, existe um tipo de formato de corpo específico, tá? Lembrando e recapitulando uma coisa que eu falei para vocês lá no começo. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Todos nós temos essa combinação e que ela é desenvolvida na nossa primeira infância, tá? Mas é a combinação entre esses traços, a combinação dessas personalidades e a forma com que você teve o seu desenvolvimento na primeira infância que vai fazer com que cada indivíduo seja único. Normalmente nós temos 2 ou 3 traços mais em evidência, tá? Existem algumas pessoas que têm os traços mais equilibrados, existem, mas normalmente nós somos a combinação de 2 ou 3 traços, tá bom? É isso, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Ainda tem um monte de conteúdo pra gente falar ainda, tenho muita coisa para te entregar de valor. Então, lembra de deixar o seu like, de compartilhar com as pessoas que você se importa. Lembra de aprender para educar, que ensinar as outras pessoas também é positivo. Compartilha com todo mundo, se inscreve no seu canal, no meu canal, ou melhor, no nosso canal. Se inscreve nesse canal, deixa seu joinha e nos vemos em breve, tá bom? Um beijo e até mais.